Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 82ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Venício e eu convido você a passar aqui em média 1 hora discutindo ciência e espiritismo, fundado na obra, ou embasado na obra A Gênese, citada anteriormente, última obra da codificação espírita. A você que já está conosco aqui desde o início, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela importância e relevância que você dá ao canal. A você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Visite a nossa página no YouTube, que você vai encontrar todas as outras 81 aulas. Você encontrará todas, é só ir no YouTube e digitar lá no browser, Centro Espírita Lar dos Humildes. Aí você vai encontrar todos os vídeos anteriores e muitos outros interessantes. Tem Palavras de Vida Eterna, do meu amigo Neto, tem o estudo do Apocalipse, segundo, assim, na ótica espírita, com o meu amigo Ramon, tem as aulas de doutrina espírita do nosso querido mestre Alcides, e tem temas variados também, com convidados especiais, Então visite lá a nossa página, que é muito importante. Deixe o seu gostei, É muito importante para o algoritmo do YouTube. Deixe o seu gostei aí, mas se você não gostou, ao final do vídeo, não tem problema nenhum. Você pode trocar o seu gostei pelo não gostei, sem milindre, sem problema nenhum. Como eu vivo dizendo, não é minha pretensão, nem um pingo mesmo, de agradar a todas e todos. É claro que tem muitas falhas nos meus vídeos, a única coisa que eu posso garantir é que ele é feito com o coração. É feito com muito amor para vocês. Muito amor mesmo. Mas daí a dizer que está isento de falhas, não. Ou de estética, enfim. Mas seja bem-vinda e bem-vindo do mesmo jeito, tá bom? Não esqueça também de compartilhar. É muito importante para a relevância do canal, para a visibilidade do canal. Divulgue não só esses vídeos de A Gênese, mas os outros vídeos que eu citei, do Neto, do Ramon, do mestre Alcides e de outros no nosso canal, tá? Lembrando que todo domingo às 19 horas, nós temos uma live no YouTube abordando algum desses temas aí. Inclusive a nossa, dedicada à Gênese, que é a parte desse trabalho, ocorre sempre no 3º domingo de cada mês. Espero você lá. Tá legal? Então compartilhe esse vídeo nas suas redes de relacionamento, compartilhe com os membros da sua família, com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas da universidade ou da escola, ou dos grupos de bate-papo. Divulguem não só esse, mas com todos os vídeos que existem lá no canal, tá bom? Mas claro, só se você quiser. Bom, como eu costumo pontuar, no tempo e no espaço, eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quarta-feira, 6 de abril de 2022, em Fortaleza, no Ceará, obviamente, muita chuva na nossa cidade, muita chuva no interior do nosso estado, o que é muito normal nessa época, A nossa quadra chuvosa, ela se concentra principalmente nos meses de fevereiro, março e abril, e um pouquinho de maio, Estamos já na curva descendente da nossa quadra chuvosa, A tendência é de sim um pouco mais de chuva, mas daqui a pouco vai minguando mais, e daqui a pouco vamos voltar ao nosso torrão de sol, como a nossa terra alencarina é reconhecida. Tá bom? Espero que você esteja bem. E agora vamos então dar início à nossa 82ª aula de número 82.
Nós estamos caminhando para o final do capítulo 15, tá? Estamos já no final do capítulo 15, que são os milagres do Evangelho. Faltam somente três itens para nós terminarmos esse capítulo. Acredito que dê para terminar daqui a pouco e já entrarmos no próximo capítulo. Então, sem mais delongas, nós estamos vendo, né, a questão do desaparecimento do corpo de Jesus, que acho que é o último prodígio, digamos assim, que Allan Kardec resolveu abordar. E entrando no item 65, Kardec escreve o seguinte: atenção. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem, e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito, e é muito importante isso. E se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Vamos dar uma pausa, esse item, o item 65, ele é muito extenso. Vamos dar uma pausa no que foi dito até agora, né? Primeiro Kardec aqui afirma, né, que ele divide centrado na vida de Jesus, ele está dividindo aqui o período em que antecede a gravidez de Maria, né, e que vai até o seu nascimento. E o segundo período do seu nascimento, a sua morte. O segundo período da sua morte em diante, que são dois períodos distintos, porque enquanto encarnado, né, enquanto num corpo humano, Jesus Cristo exibiu todos os caracteres, exibiu todas as características de um ser humano normal, como eu, como você, enfim. Mas após a sua morte, Jesus exibiu as características de um ser totalmente de campo, ou fluídico, né? Como eu costumo dizer, Jesus exibiu, ou seja, aparecia e desaparecia nos locais, enfim, só para citar um exemplo. Bom, e era em outro corpo, né? É bom lembrando das aulas precedentes, é interessante que essas aparições Jesus não se apresentava com o mesmo corpo, né? Não com o corpo em que os próprios apóstolos conheciam, né? Visto que bem no início, nas primeiras aparições, vocês estão lembrados que a própria Maria de Madalena não reconheceu Jesus. Jesus teve que afirmar que era ele. Então, percebamos que era outro corpo, não era, enfim, o mesmo corpo. A propósito, no primeiro parágrafo aqui do item 65, há uma nota de rodapé, que é a nota de rodapé número 107, que ela diz assim, ó: não falamos do mistério da encarnação, com o qual não temos que nos ocupar aqui, e que será examinado ulteriormente. E aí, esse é do Kardec. E aí há uma nota da editora. Kardec, em vida, não pôde cumprir esta promessa, visto que no ano seguinte, ao dar publicação a esta obra, foi chamado à pátria espiritual. E aqui, na verdade, Kardec está falando do processo de encarnação de Jesus, que ainda nos dias de hoje
existe muito misticismo, né, a esse respeito. Muitas e muitas tendências religiosas ainda defendem a virgindade de Maria, né? Muitas tendências ainda vão a esses termos, a virgindade de Maria, colocam em torno de Jesus enfim, um misticismo, uma magia sem necessidade, né? Jesus, palavras dele mesmo, vindo à Terra, não infringiu, não adulterou nenhuma lei, inclusive natural. Então ele não poderia contradizer-se, pautando a sua própria vinda aqui, o seu nascimento, em coisas totalmente não naturais. Então eu, pelo menos, acredito muito que o nascimento de Jesus, ele foi totalmente natural, como ocorreu com o seu nascimento, com o meu nascimento, ou seja, foi fruto da união amorosa entre Maria e José, e do fruto da união dele, e claro, e da união deles, né? Jesus veio à carne, naturalmente, como você e eu, e como qualquer ser humano aqui na Terra, né? Eu acho interessante a esse respeito, tanto misticismo que se faz com relação à concepção de Jesus, né? Eu fico imaginando se era tão proibitivo assim o corpo de Jesus vir naturalmente, biologicamente, como todos os corpos, se isso era tão ruim ou pecaminoso, como queira, ou agressivo, então por que Jesus simplesmente não apareceu já homem, já para começar a trabalhar? Por que então que se deu ao trabalho de plasmar um corpo de menino ainda, de criança? Aliás, de neném, né? Porque os reis magos presentearam lá na manjedoura, então para que perder tanto tempo com isso, se poderiam plasmar um corpo já de um homem feito já? Você nota o misticismo, o folclore em torno da figura de Jesus, o que é muito natural em torno de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo que em vida tenham feito coisas maravilhosas e que principalmente estão num ponto no tempo muito longevo. Daí o folclore, o misticismo, os mitos vêm à tona, e para mim o nascimento milagroso de Jesus é fruto desse misticismo, desse fanatismo, desse folclore em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnou como um homem de novo, encarnou como um ser humano, como eu e como todos vocês, todas vocês que estão me ouvindo, tá? Eu peço muito perdão se por acaso alguém de outra fé, que não seja espírita, né? Se alguém de outra fé estiver me ouvindo, e principalmente se você de outra fé tiver esses preceitos muito arraigados ainda da visão do nascimento de Jesus meio assim miraculosa, tá? Eu peço perdão a você e humildemente espero que você compreenda que essa é a minha visão, é a minha maneira de ver, e com todo respeito a qualquer outra visão que seja diferente, inclusive diametralmente diferente a visão que eu tenho, tá bom? Mas deixa aí no comentário o que você acha quanto a isso, o que você pensa sobre o nascimento de Jesus. Você acredita que o nascimento de Jesus não precisou do intercurso entre José e Maria? Ou você, assim como eu, acha que não, Jesus veio da mesma forma com que qualquer ser humano vem à Terra? Deixa aí nos seus comentários, tá? Seus comentários valem muito, muito. E aí, nesse parágrafo, Kardec lembra de uma coisa muito importante também. Na verdade, eu venho tocando nessa tecla há muito tempo, com relação ao perispírito, né? O estudo do perispírito é muito importante, pois é na compreensão do mesmo, do perispírito, né? E na compreensão das suas propriedades, e que está a solução para a explicação de todos esses eventos que Jesus e muitos outros espíritos luminosos vivenciaram e provocaram, né? Quando você estuda de maneira muito
assídua e muito dedicada ao perispírito e suas propriedades, você começa a entender como funcionaram esses prodígios, tá? Caminhar sobre as águas, a visão dos peixes que estavam num dado local, as curas dos paralíticos, dos cegos, o retorno à vida daqueles que estavam já em estado moribundo, como Lázaro, como a Talita, como, enfim, muitos outros aí. Com as propriedades do perispírito, nós podemos entender todos esses fenômenos. E o que é mais extraordinário, está em nossas mãos também, fazer a mesma coisa. Eu, você que está me ouvindo, poderemos um dia realizar os mesmos milagres, as mesmas coisas. Eu fiz assim, aspas, nos milagres, porque de fato não foram aplicações das propriedades do perispírito. É claro que, me perdoem a ousadia, eu e provavelmente também você que está me ouvindo e me vendo, estamos longe ainda de chegar na capacidade ou na habilidade de usar essas propriedades como Jesus usou e nos demonstrou. Mas é algo possível. Aliás, da própria boca de Jesus saiu a seguinte afirmação: vós podeis fazer coisas maiores do que as minhas. Então, olha só que maravilha. E aí fica uma reflexão, sabe, que me ocorreu agora. Às vezes eu penso que sabe por que vai demorar muito a gente chegar a esse nível de habilidade? Porque talvez nas nossas vidas a gente usa tanto tempo para coisas materiais, né? Na verdade, não. O que você acha? Afinal de contas, a gente usa o nosso tempo na nossa vida para ganhar dinheiro, né? E precisamos de ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Para poder sobreviver, para poder se alimentar, para poder divertir-se, para poder ir de um lugar a outro, para poder termos um pouco de diversão também. E pelo menos, eu não sei para quem é muito abastardo financeiramente, né? Mas para alguém extremamente simples como eu, você que se encaixa também nesse perfil, sabe que não está nada fácil, né? Tá difícil realmente ganhar o pão de cada dia, tudo muito caro, tudo... Enfim, não vou nem entrar aí nesses comenos não, porque acaba deprimindo. O fato é que nós somos quase que obrigados a gastar muito tempo no afã de ganhar dinheiro, e a gente talvez não sobre tanto tempo assim para dedicar uma vida de estudo concentrado, de tantas reflexões, de meditação, de prática e desenvolvimento. Foi só uma reflexão. O que você acha sobre isso? Concorda comigo ou não? Deixe aí no seu comentário também. O fato é, estudem perispírito, estudem as propriedades do perispírito, as características do perispírito, a existência do perispírito. Ah, Marcos, onde é que eu posso encontrar literatura a esse respeito? Ah, em toda a doutrina espírita, ou seja, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no livro Céu e Inferno, e aqui na Gênese. Obras mais focadas no perispírito, você tem o livro dos Almino Zimmermann, que se chama Perispírito. Você tem Perispírito e suas modelações, do Luiz Gonzaga. Você tem a obra do Jacob Mello, enfim, você tem, e por aí vai. Na internet mesmo, aqui mesmo no YouTube, você tem muitos canais desses autores aí que eu citei, com vídeo, aulas sobre perispírito. Então, não falta literatura para isso, tá? E o que é interessante, pelo Google você consegue baixar aí em PDF todas essas obras aí gratuitamente também, tá? Acredito que sim. Verifiquem aí, mas não há desculpa para não achar material para estudar, não. Tem muito material aí para estudar, tá bom? Bom, prosseguindo aqui no item 65 do capítulo 15, mas no segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte. Antes de entrar no segundo parágrafo, realmente Kardec tinha prometido estudar acerca do nascimento de Jesus, mas como o editor comentou, não foi possível, porque no dia 31 de março de 1869
Allan Kardec desencarnou, né? Fora chamado para o mundo espiritual, e aí ele não pôde cumprir aquilo que ele havia desejado. Foi essa a nota da editora. Enfim, indo então ao segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: o corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos ou campos etéreos. Naquela, a desorganização se opera, naquela quer dizer no corpo material, o nosso corpo orgânico, né? Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhes o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí, fluídicos ou de campos, tá? A vida aí, lembrando sempre que o acréscimo de campos é grifo meu, tá? Isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos ou de campos, né, essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra um corpo fluídico ou de campo como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos ou de campos, designados pelo nome agêneres, não podem ser mortos. Muito interessante aqui, e aqui é fabuloso esse embasamento, né, técnico-científico que Kardec já coloca acerca da natureza do espírito, né? O espírito é imortal, e aqui Kardec, de maneira um tanto quanto sutil, mas ele nos lembra que essa vida que temos, tá? A vida orgânica, ela é uma vida biológica, né? Então ela depende do bom funcionamento, até certo ponto, dos órgãos essenciais, né, para a nossa vida. Para nós vivermos é necessário que o coração, os pulmões, os rins, o fígado, o cérebro, só para citar alguns exemplos, né, é necessário que esses órgãos funcionem bem até certo ponto. Kardec dá um exemplo de um objeto cortante, né? Ele quis aludir claramente a uma facada, né? O sujeito recebe uma facada. Se essa facada, por exemplo, se essa faca penetrar o coração, rompendo os tecidos cardíacos, fazendo com que o coração não funcione mais, o ser que passe por isso vem a óbito, né? O mesmo acontecendo com alguns órgãos essenciais. Então, nós sabemos que para a vida orgânica é necessário o funcionamento correto, não só desses órgãos que eu citei, mas de todos os outros órgãos do nosso organismo, né? Não há nenhum órgão nosso que não tenha a sua função, que não tenha o seu papel no processo de funcionamento e saúde a que nós gozamos em certo período da nossa vida, né? Quando cessa esse complexíssimo e delicadíssimo sistema de equilíbrio moléculo-celular que descamba nos órgãos e que dos órgãos abrange os sistemas por inteiro, né? Como sistema circulatório, sistema nervoso, sistema digestivo e sistema respiratório, só para citar os mais importantes, esses sistemas que comunicam-se, eles precisam estar funcionando de uma maneira até certo ponto perfeita. Quando esse funcionamento cessa, né, de alguns desses sistemas, sobrevém a morte. E aí Kardec, de maneira muito interessante, genial no meu entender, ele fala que o espírito não. O espírito fundado no perispírito, né, e aí
vamos já deixar claro, na nossa escola, na escola moderna, o perispírito ele faz parte do espírito. É por isso que ele nunca morre também, ele nunca se separa do espírito. Então o perispírito, que Kardec chama aqui de corpo fluídico, e eu chamo de corpo de campo, porque eu entendo, eu e outros pesquisadores, né? Entendemos o perispírito como um campo, mais ou menos como um campo de energia. E aí, claro, como esse campo ele não possui uma organização celular, e basta dizer isso. Porque quando eu digo que o perispírito não possui um arcabouço celular, ele não possui uma estrutura celular, nem mesmo molecular, então o perispírito não vai ser composto de órgãos, portanto não vai ser composto de sistemas. E se não é composto nem de moléculas, nem de células, nem de órgãos, nem de sistemas, não há nada externamente que possa dilacerar, que possa desmantelar, que possa destruir o espírito e, por consequência, o perispírito. Não há nada, grosso modo, que possa fazer isso. Embasado nisso, observe que isso é um embasamento científico, isso é que é lindo, né? Embasado nesse princípio, o espírito é imortal, porque ele não é orgânico, ele não é sequer material. Embora ponhamos aí esse não material entre aspas, porque, a bem da verdade, como nenhum de nós conhece a estrutura física do perispírito, nós não podemos afirmar ainda que ele não seja material. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, é correto afirmar que a pergunta é mais ou menos assim, é correto afirmar que o espírito é imaterial? Lembremos-nos de que a resposta dos espíritos é incorpóreo seria o termo mais apropriado, visto que de alguma coisa o espírito é feito. Então, deixa aí talvez a pista, ou talvez um fiozinho do novelo para a gente ir desvendando que o espírito pode muito bem ser um tipo de matéria, mas que nós não conhecemos ainda, né? Todos é de comum, acho que é de senso comum os 3 estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso, mas existem outros estados da matéria, além desses 3. Só para citar, tem o estado de plasma, que é o 4º estado da matéria, tem o estado quintessencial, que é o 5º estado da matéria, e tem ainda 6º e 7º estados da matéria, que eu nem vou citar aqui, porque precisaria recorrer à física conceitual avançada, e não é meu objetivo entrar nesses comentários, pelo menos não nesse canal, não agora, não nesse momento. Lá na frente, talvez, nós entremos um pouco mais, talvez, em abordagens mais avançadas da estrutura de espírito e perispírito. Seja como for, essa estrutura espiritual, perispiritual, ela não é passível do mesmo desgaste que esse corpo que temos tem, né? Que além de agentes externos, como objetos cortantes, objetos balísticos, traumas, acidentes, podem danificar, doenças também podem destruir a estrutura celular, né? Agora mesmo nós estamos ainda num período pandêmico, né, pela Covid-19, e um vírus, que é o SARS-CoV-2, que gerou a Covid-19, ele matou só no Brasil, oficialmente, mais de 560, enfim, mais de 500 mil de pessoas. Eu não estou lembrando agora o número exato, mas mais de 560, não sei, acho que já chegou a 600, já chegou a mais de 600 mil vidas, só aqui no Brasil. Então, um vírus destruindo a estrutura celular só dos pulmões, levou a óbito mais de 600 mil pessoas só no Brasil. E olha que esse número é subnotificado. A revista inglesa, aliás, um estudo
estudo da Universidade de Oxford, vocês podem procurar na internet, ele inclusive alerta que no Brasil os números são no mínimo 40% subnotificados. Então, matematicamente, para você saber quantas pessoas morreram até hoje, você olha aí o número de óbitos até hoje e acrescenta 40%, que seria uma visão mais dentro da realidade. Então, um vírus pode causar destruição de células do nosso pulmão e nós vamos a óbito. Câncer, que é uma das causas de óbito, né, de morte, muito grande, né? O que é o câncer? Uma célula se divide de maneira errada e o organismo falha na correção dessa divisão. A duplicata da célula anterior com o código genético errado, ela continua se multiplicando, daqui a pouco vira um tumor e esse tumor passa a roubar a energia do corpo, daqui a pouco danifica todo o soma. Isso não foi descoberto no começo, e se não for tratado a contento e a tempo, a pessoa desencarna em função do câncer. Muitas e muitas pessoas. Eu acho que hoje em dia é praticamente impossível que você que está me ouvindo e me vendo não conheça alguém, e infelizmente até da própria família, que já não tenha desencarnado através do câncer, né? Bom, então o nosso corpo, esse corpo biológico, ele é suscetível a essa série de fatores que podem destruí-lo. Já o espírito, e por consequência o perispírito, não. Como ele não tem estrutura biológica, até pode ter estrutura material, mas não possui estrutura biológica, então ele não é passível de contrair câncer, ele não é passível de ser atacado por vírus ou por bactérias, nem por tiros, nem por facadas, nem por nada. Há uma maneira de se destruir o espírito? Eu não faço a menor ideia. Quero acreditar que não. Há uma maneira de destruir o perispírito? Destruir no sentido epistêmico da palavra destruir, acredito que não. Pode-se causar danos, mas também é um outro assunto que eu não vou adentrar aqui. Primeiro que não é o objetivo, né, da obra em si, mas talvez num estudo mais aprofundado sobre o perispírito, com certeza nós podemos comentar acerca do que pode acontecer a nível de lesão no perispírito, tá bom? Fica aí para a posteridade. Mas deixa aí o que você acha a respeito disso, usa aí os comentários. A propósito, você gostaria de um curso sobre perispírito nesse canal? A gente pode providenciar um curso. O livro aqui, a nossa obra a Gênesis, está caminhando para o final, não está tão longe assim não. O que vocês acham de, após a Gênesis, um curso sobre perispírito, nesse mesmo molde, nessa mesma plataforma? O que você acha a respeito disso? Deixa aí o seu comentário. Bom, prosseguindo agora, ainda no item 65 do capítulo 15 de A Gênese, vamos ao terceiro parágrafo, que Kardec escreve o seguinte: após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos, e todos os puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa dado que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que se foi possível que Jesus morresse, que carnal era o seu corpo. De novo, uma dedução muito lógica, uma dedução muito de bom senso, né? Que o corpo que Jesus tinha era um corpo, pelo menos biologicamente, muito semelhante ao seu, um corpo feito de carne, músculo, né? Ossos, sangue, pele, dentes, cabelos, coração, um sistema digestivo, sistema respiratório e tudo mais. Tanto é que o corpo dele
foi destruído na cruz, né? Dando prova viva de que Jesus possuía um corpo vivo. Kardec lembra, de novo, o que a gente comentou já anteriormente. Outra parte do comentário dele também, acerca desse parágrafo, é acerca do desaparecimento de Jesus quando ele termina, né? Eu acredito que é a isso que ele está se referindo, após os 40 dias que ele passou entre os seus. Todos os evangelistas atestam que ele subiu e desapareceu no céu. Lógico que não pode ter sido um corpo de carne e osso. Lembrando então que quando Jesus apareceu aos seus, essas aparições, elas foram realizadas com um corpo não carnal. Acho que já discutimos isso antes, portanto não vou me estender a isso não. Bom, e vamos agora ao quarto parágrafo. No quarto parágrafo, ainda do item 65, Kardec escreve o seguinte: por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito recebendo o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, absolutamente nula é a sensação. Pela mesma razão, o espírito, sem o corpo material, não pode experimentar os sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, donde também forçoso é se conclua que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar, é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Muito interessante esse parágrafo aqui, tá? Muito interessante, sim, porque Allan Kardec discorre, né, mais uma vez sobre a existência de um corpo de Jesus, corpo muito semelhante ao meu e ao seu, do ponto de vista biológico. A gente precisa entender o seguinte: eu e você que está me ouvindo, você que está me ouvindo e vendo através aí da internet, né? Quer seja no celular, quer seja num computador, num tablet, você tem um corpo, você é um espírito. Só que o espírito que você é, que nós somos, é um espírito que está ligado à matéria. E vamos falar um pouquinho dessa ligação. Essa ligação não é uma ligação simplesmente de encaixe, como se faz naqueles jogos, um monte de pecinhas, aquele jogo Lego. Você vai encaixando as pecinhas e você monta alguma coisa. Um carro, um avião, uma casa. Não é assim que o espírito que você é, que eu sou, está ligado a esse corpo. Está aqui o meu, ó, e está aí o de você. Pode se apalpar aí que você toca no seu corpo. O espírito que eu sou e o espírito que você é, o espírito que cada um de vocês representa, está misturado no corpo, molécula a molécula, célula a célula. Isso está lá no livro dos Espíritos, lá na parte que versa sobre o retorno do espírito à matéria. Está lá Kardec dizendo que o espírito é ligado em cada célula, a partir da concepção, a partir da célula zigótica. O zigoto, que é formado, que é a célula ovo, né, que é formado pelo espermatozoide, e o óvulo. Quando o espermatozoide penetra o óvulo, forma a célula zigótica, que é o zigoto, e esse zigoto começa a se multiplicar. E o espírito vai adentrando ao corpo que vai sendo formado. O espírito acompanha essa formação. O espírito participa e é elemento integrante e é elemento fundamental nessa transformação, nessa multiplicação, nessa confecção, digamos assim, do novo corpo. Então o espírito, ele está misturado. Quando eu toco aqui, ó, toque na sua mão agora, no seu braço, igual eu estou fazendo assim agora, ó, toque. Ó, aqui, ó, estou fazendo carinho no meu braço, faça assim no seu também. Você está tocando ao mesmo tempo na sua pele, né?
que é seu corpo físico, e você está tocando no espírito que você é também, ó. E essa sensação de carinho, ó, essa sensação de carinho, e quando é feito pela pessoa amada, é tão mais gostoso, não é isso? Esse carinho, essa sensação de carinho, é o espírito que sente. Porque o espírito está misturado no corpo, ele está ligado de uma maneira tão intrínseca, de uma maneira tão profunda ao corpo, que o corpo transmite para o espírito essas sensações. Assim como também o corpo transmite sensações de violência, sensações de fadiga, sensações de desconforto. Assim como o espírito também, como ele está misturado no corpo, o espírito também pode transmitir para o corpo sensações agradáveis, quando você está bem, quando você está muito feliz ou muito contente, você está muito confortável, o seu corpo sente essa sensação de conforto, de alegria, embora que seja só naquele momento. E o seu corpo sente também, nosso corpo sente também, quando o espírito que somos transmite para ele sensações não tão agradáveis, né? Quando você fica muito triste, quando você se deprime, quando você se preocupa por demais, quando você se sente fustigado ou fustigada, quando você se sente desconfortável, o seu corpo também sente isso. E é isso que Kardec explica nesse último parágrafo de maneira muito clara acerca de Jesus. Jesus estava encarnado, então ele sentiu essas sensações também. A propósito, os evangelistas citam, em certa parte, que Jesus pediu água. Jesus, quando estava lá na cruz, pregado, em dado momento da agonia de Jesus, ele pede água. Naquela cena fatídica, onde acho que um soldado lá pega uma esponja e coloca na ponta da lança, né, embebe a ponta da lança em vinagre, e ao invés de água, dá vinagre para Jesus. Ou seja, Jesus sofreu, sim, muito. Ele estava num corpo humano, e sem falar do sofrimento, talvez emocional, né, de ter sido abandonado por todos, quase todos, né, porque lá presente só estava a sua mãe e estava João, o menino João, que na época tinha cerca de 14 anos de idade. Todos os outros apóstolos, Pedro, Tiago, Lucas, todos os outros fugiram, abandonaram. Então, além da dor física, né, da dor orgânica, com certeza Jesus experimentou a dor. Tá, tira o com certeza, não posso ter certeza disso, mas provavelmente ele experimentou a dor emocional também. E é incrível, né, como mesmo há mais de 2000 anos atrás, isso ainda comove, né? A gente que ama Jesus, a gente que tem um carinho imorredouro por Jesus, a gente se sente ainda, né, quando nos lembramos do tormento pelo qual o Divino Mestre passou, né? Mas enfim, Kardec lembra desses detalhes aqui no último parágrafo do item 65 do capítulo 15 de A Gênese, para nos deixar claro de que sim, Jesus tinha um corpo humano, um corpo de carne, osso, pele e sangue. Mas o que você acha de tudo isso? O que você pensa a esse respeito? Deixa aí nos seus comentários o que você acha. Adoraria ler o que você tem a dizer acerca desse assunto. Bom, vamos ao item 66 agora, o item 66. Nesse item, Kardec escreve o seguinte, item 66 do capítulo 15 de A Gênese. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos ou de campos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tratar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera
como exemplo de resignação. Vou ler de novo, que isso é interessante. Supor que assim haja sido, ou seja, que Jesus realmente experimentou um corpo com todas as sensações que eu e vocês também têm, ou seja, supor que foi assim, é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimento que escolhera como exemplo de resignação. Ah tá, não, perdão gente, eu cometi aqui, é um erro, perdão, olha, o parágrafo diz assim, ó, começou, se as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, é o contrário. Aqui Kardec está mensurando para quem acredita que Jesus tem, acho que o Rustem, inclusive, prega isso. Gente, eu vou abrir uma pausa aqui porque está caindo uma chuva tão gostosa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui a chuva que está caindo, ó. Olha só que gostoso. Tá vendo? Olha que bonito. Olha que chuva gostosa, gente. Nessa manhã de quarta-feira, 6 de abril, eu queria mostrar para vocês, ó, de outro ângulo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, olha que chuva gostosa que está caindo. Tá vendo aqui, ó? Lindo, né? Bom, vamos voltar aqui Vamos voltar pro nosso estudo aqui. Desculpa a pausa, eu queria compartilhar com vocês esse momento de chuva tão gostoso, né? Bom, voltando aqui. Não, aqui é o contrário. Jesus está... Kardec está considerando que, para quem acha que Jesus teve um corpo fluídico, né? Um corpo, aquele corpo de Campos, aquele corpo perispiritual, que aí não goza de nenhum tipo de sensação, né? Não goza de nenhum tipo de coisa. Se assim tivesse sido, como muita gente acredita nisso, tá? Se assim foi, de novo, como muita gente acredita disso, ó, ou seja, supor que assim haja sido, ou seja, que Jesus tinha um corpo não carnal, o que não faz sentido nenhum para mim, gente. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimento que escolhera como exemplo de resignação. Jesus escolheu uma vida simples, uma vida de sofrimento também, pois ele sofreu muito. Tá? Dizer que Jesus não sofreu, que Jesus não sentiu nada, era, na minha opinião, dizer que Jesus enganou, ele... como se estivesse encenando, e não foi verdade, gente. O sofrimento de Jesus foi autêntico. Eu entendo assim que o sofrimento de Jesus foi autêntico. Continuar com o que Kardec fala, né? Se tudo nele fosse aparente, olha aqui, palavras de Kardec, está aqui no item 66. Se tudo nele, em Jesus, fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até ao último brado, no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade, tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. E eu espero que vocês tenham contribuído, tenham entendido bem isso aqui. Kardec, com
muita lucidez, e muito provavelmente Kardec escreveu isso contestando Rustem. Vocês já ouviram falar de Rustem? Tem até os evangelhos de Rustem, e Rustem já pregava o contrário. Rustem dizia que Jesus tinha um corpo fluídico, um corpo espiritual, que não era um corpo igual da gente. Portanto, segundo Rustem, como Jesus tinha esse corpo, Jesus não sofreu nada, não sofreu nenhuma amargura, não sofreu nenhuma dor. Então, perde o sentido a paixão de Cristo, no que se chama a paixão de Cristo. E é muito interessante nós nos lembrarmos disso. Você vai estar assistindo esse vídeo, né? Vai estar ouvindo e me vendo, de preferência. Você vai estar me ouvindo e me vendo a partir da quarta-feira santa, né? Véspera da Semana Santa, que há todo um simbolismo, há toda uma reverência, há toda uma menção à passagem de Cristo. A passagem de Cristo. Então, admitir realmente que Jesus tinha um corpo fluídico e não um corpo material como o meu e o seu, é realmente negar essa paixão, é negar que realmente Cristo tenha feito um sacrifício, porque se Cristo tivesse vindo num corpo fluídico, ou seja, num corpo imortal, onde nenhuma lâmina, nenhum chicote, nenhuma coroa de espinho, nenhum cravo pudesse fazer nada, tranquilo. Não, talvez que isso acarretasse na inutilidade do seu verbo, não disso. Mas eclipsaria e subtraria muito do verdadeiro sacrifício que Jesus fez. E foi, pelo menos eu tenho muita crença nisso, Jesus fez sim um sacrifício. Um espírito como ele, que há 2000 anos atrás já era um espírito crístico, vir à Terra, nessa nossa linda joia azul, mas muito material ainda, com seres ainda, se já somos meio embrutecidos hoje, nos dias de hoje, imaginemos o povo de 2000 anos atrás. Basta ver o estilo de morte, pregar a pessoa na cruz e ficar vendo ela lá perecer, quebrar os joelhos e a pessoa gritando em dor, morrer sufocada. Olha, que eram métodos assim, carniceiros. E Jesus abandonou, realmente Jesus fez um sacrifício muito grande. Jesus abandonou o seu estado de espírito, além de puro crístico, e decidiu vir a essa carne, sabendo o que iria acontecer com ele. Então, sim, eu penso que ele sentiu dor, sim. Ele sentiu todas as amarguras, todas as tristezas da dita e chamada paixão de Cristo. Eu concordo inteiramente com Kardec. Concordo inteiramente com Kardec. E discordo de Rustem totalmente. Discordo mesmo, tá? Mas o que você pensa a esse respeito? É um pouco controverso esse tema. Tem muita gente que acredita no corpo fluídico de Jesus. Tem muita gente que defende isso. Eu não sou uma dessas pessoas. E também não quero dizer que seja problema não, tá? Temos uma liberdade de pensar e temos liberdade naquilo que acreditar também. Se você não acredita então nisso, se você acredita em outras coisas, não tem problema nenhum, tá? Nenhum. Mas deixa aí o seu comentário, tá? A propósito, tem uma nota de rodapé, que é a nota 108, que é uma nota da editora, tá? Que diz o seguinte: diante das comunicações e dos fenômenos surgidos após a partida de Kardec, concluiu-se que não houve realmente vão simulacro, como igualmente não houve simulacro de Jesus após a sua morte. Ao pronunciar as palavras que foram registradas por Lucas no capítulo 24, item 39, sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E aí realmente testifica, né, a veracidade do corpo físico de Jesus. Muito interessante mesmo.
E aí, ainda tem um outro parágrafo aqui, o último parágrafo do item 66. Jesus, pois, teve como todo homem um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. E está aqui a belíssima conclusão de Allan Kardec. Belíssima conclusão mesmo. Conclusão a qual eu compactuo. Não há mais muito o que dizer, acho que já comentei muito a respeito sobre isso. Jesus tinha, assim, um corpo humano, um corpo feito de carne, osso, pele, sangue. Enfim, bom, e agora no último item, para terminarmos o capítulo 15, né? O item 67, nele Kardec escreve o seguinte: não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus. No quarto século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Olha aí que dado histórico interessante, né? Tinham a mesma crença docetas, do grego dokain, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, que substituiu durante os três primeiros, que subsistiu durante os três primeiros séculos, né? E de novo tem uma nota aqui da editora. Não somente foram anatematizados os apolinaristas, mas também os reencarnacionistas e os que se põem em comunicação com os mortos. Bem lembrada essa nota da editora. Anatematizar quer dizer negar, quer dizer destruir a ideia, quer dizer que a pessoa está errada. Então, nesses concílios aqui, né, no de Alexandria, em 360 depois de Cristo, no de Roma, em 374 depois de Cristo, e no de Constantinopla, né, em 381, esses concílios anatematizaram, ou seja, renegaram a ideia do corpo fluídico de Jesus, como renegaram também a reencarnação, né? Como renegaram também a comunicação entre os mortos. E é interessante porque o próprio Jesus conversou com os mortos, né? Ele conversou com Elias e Moisés, e quando Jesus conversou com Elias e Moisés, tanto Elias quanto Moisés já estavam mortos. Então, o que esse concílio tinha em mente quando resolveu condenar essas coisas, não é verdade? Mas então, o que você acha? E assim chegamos. Aqui Kardec não fala de Rustem, né? Acredito até que por uma questão de ética, por uma questão de bom senso, Kardec não fala, pelo menos não aqui diretamente, de Rustem. Ele vai falar na revista e em outros escritos póstumos. E assim, minha amiga, meu amigo, irmãos e irmãs, terminamos assim a aula de número 82 e terminamos também o capítulo 15. Na próxima aula iniciaremos o belíssimo capítulo 16, que fala das predições. E aí os catastrofistas de plantão já estão aguçados, né? Esse capítulo fala das predições, o fim do mundo, o fim das eras, o fim. Vamos ver, nosso próximo vídeo vamos conversar acerca desse assunto que é igualmente maravilhoso. Muito obrigado de coração, muito obrigado mesmo por você ter me assistido até aqui. Olha, não esquece de deixar o joinha se você gostou. Infelizmente, o não gostei se você não gostou. Deixe o seu comentário aí, como eu falei.
Estamos numa pandemia ainda, portanto se cuide, tá? Se cuide. Continue usando a máscara ainda, principalmente se você estiver num lugar aglomerado. Tome a vacina, elas salvam vidas, não duvide disso não. Tome a vacina, tá bom? Então, beijo no coração, até a próxima e amemo-nos como Jesus nos amou. Paz e bem, uma excelente Semana Santa para vocês, uma excelente Sexta-feira Santa, um excelente Domingo de Páscoa, muitas reflexões acerca dessa época e reflexões acerca do significado da vinda de Jesus aqui. Isso é muito importante mesmo, porque precisamos viver Jesus. Falar sobre Jesus, como diz aí na mídia, falar sobre Jesus, muita gente fala. Agora, viver como Jesus viveu, muitos poucos mesmo, que viveram e vivem. Tchau, até a próxima.